Uma das perguntas mais frequentes que me fazem no dia a dia, quando o assunto é política, é se Bolsonaro vai ou não vai disputar as eleições de 2026. O sistema vai ou não vai deixar Bolsonaro disputar? Olha só, senhoras e senhores, eu tenho o meu ponto de vista. Eu acho que ele vai disputar sim. Vai disputar sim. E eu explico por quê. É preciso ainda trilhar um longo caminho para transformar esse quadro em favorável a uma possível candidatura dele à presidência da República? Há um longo e espinhoso caminho, porque o sistema fez amarras que eles próprios agora estão com dificuldade para desfazer. Mas vão ter que desfazer e vão desfazer. O, essas possíveis, essas condenações esdrúxulas que não se sustenta contra Bolsonaro, que o tornou em inelegível, vai para análise. A aplicação da inegibilidade foi aplicada pelo TSE, pelo órgão eleitoral. Mas Bolsonaro vai recorrer junto ao Supremo Tribunal Federal. Quem vai decidir de uma forma definitiva se Bolsonaro será ou não candidato é o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? É verdade. Lá o sistema tem a maioria dos ministros, podendo ser 9 ou 10, mas o jogo está virando. O jogo está virando. Esse quadro que foi desenhado, que a gente está vendo hoje, ele foi desenhado sob a possibilidade de Joe Biden ganhar a reeleição para presidente nos Estados Unidos. Porque ele e as suas agências ia dar guarida e fazer guarda-chuva para todas essas medidas. Só, minha amiga e meu amigo, que o jogo mudou. O jogo virou. O sistema nefasto que faz toda essa porcaria no Brasil apostava na reeleição do Biden. E no final de tudo, o que deu? O contrário do que eles esperavam. Deu Trump. E Trump é completamente avesso a tudo isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. Então existe essa necessidade de mudança e vai mudar. Eu diria, metaforicamente, que o chicote começou a mudar de mão. O sistema aqui está enfraquecido, dando seus últimos gritos. E já não tem a salvaguarda da administração do governo americano, Joe Biden, para validar todas as suas tiranias. E tem um detalhe, senhoras e senhores, tem um detalhe muito importante. Querendo ou não, preste atenção, querendo ou não, eleições no continente americano, em todo o continente, norte, central, sul, tem as digitais e a influência do governo americano, independente de quem quer que seja no poder, se democrata ou republicano. Quando o presidente era Bolsonaro, tentando a reeleição, o presidente americano era o democrata Joe Biden, que mandou agentes da sua administração vir aqui ao Brasil, foram vários deles, em diversas ocasiões, a obrigar os militares brasileiros e o governo Bolsonaro a aceitar o resultado das eleições sem reclamar. Lembram disso? Pois bem, da mesma forma que Joe Biden lá atrás fez a interferência para promover o mal, Donald Trump pode agora fazer a interferência para promover o bem, a legalidade. Não aceitar o processo a todo custo, mas deixar com que ele transcorra de maneira natural e que não tire do processo o maior líder político que esse país já viu, porque não existem razões para tal.
O jogo mudou, meu irmão. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte? Tem. Tem uma longa estrada para caminhar? Tem. É espinhosa e sofrível? É. O sistema está se esperneando, dando seus últimos gritos? Sim. Mas quando a gente perde uma batalha aqui e outra ali, não quer dizer que a gente perde a guerra. A guerra, a mãe de todas as batalhas, essa vai ser do povo brasileiro, pode ter certeza. O próprio governo americano, a administração Donald Trump, já avisou que eleições para presidente em 2026 sem Bolsonaro não tem legitimidade e os Estados Unidos não vai reconhecer o seu resultado. Sabe o que isso significa? Sabe o que significa uma eleição sem Bolsonaro aos olhos do governo americano? Sanções. Sanções. Hoje o que a gente está vendo anunciar são possíveis sanções a autoridades. Ministro Alexandre de Moraes, o procurador Paulo Gonet, delegado da Polícia Federal Fábio Shaw e tantos outros mais. A relação que a gente anunciou no dia de ontem eram 12 pessoas, mas há quem diga que são dezenas de brasileiros. Ou seja, as sanções anunciadas até aqui não é contra o Estado brasileiro, são contra cidadãos, indivíduos. Uma vez as eleições de 2026 ocorrendo sem a presença do capitão, comandante e líder da nação, Jair Messias Bolsonaro, sabe o que vai acontecer? O Brasil corre um sério risco de ser sancionado pelos Estados Unidos, consequentemente por muitos outros países do mundo. E essa sanção ela pode vir de várias formas. Pode vir, por exemplo, o Exército Brasileiro hoje ele é equipado, treinado, reequipado, treinamento conjunto com as forças americanas. Deixaria de ser exemplo. O Brasil poderia proibir os Estados Unidos poderia criar um bloqueio econômico pontual ao Brasil na comercialização de petróleo. Um exemplo. Do aço, não vender aço. O país que comprar aço do Brasil seria sancionado pelos Estados Unidos. É um exemplo. Então existe uma infinidade de medidas que pode ser tomada contra o Estado brasileiro, uma sanção contra o Estado. Isso seria desastroso. E eu acredito que dentro desse sistema, mesmo esses camaradas sendo inconsequentes, mesmo não tendo muito apreço para o Brasil, ela é danosa e eu acredito que isso eles não querem. Isso eles não querem. Imagina o Brasil sofrer um bloqueio econômico. Não poder comprar, não poder vender para nenhum país do mundo. É complicado, mas é real. E o aviso foi dado. Se o Brasil fizer uma eleição sem a presença de Bolsonaro, inevitavelmente e lamentavelmente, será punido. O aviso está dado. E esta aplicação essa modalidade de sanção já foi aplicado a vários países do mundo. Muitos não suportaram. O Irã passou a operar no vermelho. A Venezuela está lá, caindo os pedaços. Então, com medo de sanções mais pesadas, quer seja elas contra o Estado brasileiro ou contra indivíduos, porque ainda há muitos a serem punidos, eu acho que eles vão fazer algo para permitir que Bolsonaro dispute a eleição. Eu acredito firmemente nisso. E diria mais, se eu tivesse fichas, eu apostaria todas nessa possibilidade. Porque a situação virou, o governo americano hoje está sob nova administração,
Já não é mais o Joe Biden, que seguia ombro a ombro com esse sistema, financiando, treinando e protegendo, e os protegendo para continuar fazendo essas maldades. Além do mais, senhoras e senhores, o Brasil de hoje, sob a administração de Lula e os seus cupichas, arrastaram o Brasil para um caminho perigoso, escolheu o lado errado da história. O Brasil de hoje, que é um parceiro tradicional dos Estados Unidos há mais de 200 anos, está ladeado dos piores inimigos dos Estados Unidos. Países que querem riscar os Estados Unidos do mapa. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e outros. O governo americano sabe que a única forma de trazer de volta a parceria, a aliança verdadeira, como num passado recente, é a volta de Bolsonaro. E o fim desse sistema em que aí está. E o Brasil não é um país qualquer. O Brasil é o país mais importante da América Latina. Não é um país de banana da América Central. Então, senhoras e senhores, acredite. Acredite. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Acredite. O caminho é longo, mas a vitória é certa. Em 2026, é logo ali.